Então, Salmo 22, ao mestre de canto, segundo a melodia, Corça da Manhã, Salmo de Davi. Versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Vamos orar neste momento? Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra revelada a nós, pela Tua palavra compartilhada, e pedimos a Ti sabedoria, pedimos a Ti a Tua graça, para que sejamos aqui edificados nesta noite. Que o Senhor confirme a Tua bênção falando aos nossos corações, assim nós oramos e agradecemos na autoridade do Teu poderoso nome. Amém. O Salmo 22... ele apresenta uma unidade completa que vai do versículo 1 até o versículo 31. E esses versículos podem ser entendidos como a jornada de um homem que começa em profundo sofrimento, ele passa por um momento difícil, uma fase difícil da sua vida, e como uma jornada que demonstra ali um momento em que o seu coração mostra-se profundamente em angústia. E esse sofrimento, porém, termina em louvor e adoração ao nosso Deus. Logo no início, nós podemos perceber isso, o salmista descreve a sua situação de uma forma intensa. Então ele se sente abandonado e cercado de dor e sem respostas para as suas orações. Então, já pelo início do Salmo, podemos entender perfeitamente tamanha angústia e sofrimento que Davi estava enfrentando. Portanto, o ponto de partida é um contexto de angústia extrema marcado por solidão e um aparente silêncio divino. Davi começa então descrevendo um momento de sofrimento tão profundo que ele chega a sentir-se abandonado, e esta é uma das sensações mais terríveis que o ser humano enfrenta durante a sua existência. É quando você olha para todos os lados e não consegue enxergar uma solução. Parece que não existe a mínima possibilidade naquele momento de um alívio para aquela angústia que está sendo vivida. Porém, à medida que o Salmo avança, algo muda. Depois de lembrar tudo o que estava passando, Davi também se lembra de quem é Deus. Então ele sai do estado de desespero, uma vez que ele conhece a história do seu Deus, ele sabe de tudo aquilo que o Criador, o Deus soberano, fez em favor do seu povo, e ele começa a sentir um refúgio no coração, ele começa a sentir uma esperança, e isso começa por dar ânimo e possibilita ele a confiar em Deus para que o Senhor possa livrá-lo daquela situação difícil. E ele se conecta com a profecia de Isaías 53, que fala de alguém que seria rejeitado, sofreria injustamente e morreria pelo povo. Então, tanto o Salmo quanto a profecia mostram o mesmo caminho. Primeiro o sofrimento e depois a vitória. Então, o salmista, Davi aqui, começa a refletir sobre tudo isso. Em sequência, ao longo dos primeiros versículos, ele alterna entre a dor presente e a lembrança do passado. Por um lado, descreve a humilhação, o desprezo das pessoas e a sensação de abandono e de estar cercado pelos seus inimigos. Por outro, recorda que Deus sempre foi fiel a Deus, foi fiel ao seu povo no passado. E Davi, então, sendo o personagem principal neste salmo, aquele que sofre e clama, ele olha para a sua situação quando aparecem os inimigos descritos de forma aqui figurada como animais ferozes, representando a oposição, uma situação bastante difícil que ele havia vivido, e também acompanhada de zombaria e violência. Acima de tudo, porém, está Deus.
Então, na leitura do Salmo, quando a gente lê todos os versículos, nós conseguimos perceber isso, e na exposição da mensagem, os irmãos também terão a impressão e a certeza desta afirmação. E aquilo que nós contemplamos no começo do contexto de isolamento, como que se o salmista estivesse sozinho, exposto e vulnerável. Entretanto, à medida que o texto avança, há uma transição. Ele passa a falar em meio à assembleia, louvando a Deus publicamente. Ou seja, ele sai do lugar de sofrimento individual para um ambiente de adoração. Então aqui eu estou trazendo algumas informações de todo o Salmo, Salmo 22. E essa mudança acontece por meio do Salmo, quando o tom começa a se transformar. A partir daí, então, o lamento dá lugar à confiança. E o salmista reconhece que Deus ouviu o seu clamor, e isso muda completamente a sua perspectiva. Então o que antes era desespero, o que antes ele olhava em volta de si e não via nenhuma solução, agora ele se torna testemunha da ação de Deus. E no final o salmo se amplia ainda mais. O foco deixa de ser apenas a experiência pessoal e passa a incluir todas as nações e as futuras gerações. Então, ao longo do caminho, vemos a mudança da dor para a confiança, da situação de angústia, do isolamento para a comunhão e clamor individual, para uma mensagem que alcança a todos. E é isso que nos faz compreender o tema da mensagem nesta noite: quando a dor conduz à confiança. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para algum lugar, uma viagem ou um breve passeio, e você nunca foi para esse lugar, você não tem conhecimento, você nunca esteve ali, mas você está ali envolvido com todas as informações possíveis para o seu destino. Só que de repente, durante o seu percurso, você se perde. Já teve a sensação de ficar perdido? Você caminha e você diz: eu acho que a direção está errada. E você caminha mais um pouco e você vai andando, até que de fato você consegue concluir: eu estou na direção errada. Não é esse caminho que eu havia programado, aquilo que eu havia percebido que me levaria, me conduziria para o meu destino. E qual que é a sensação, irmãos? Começa a dar uma preocupação, um certo desespero, porque você não sabe onde vai ter um retorno, você não sabe o que você encontrará na frente, você já começa a ficar em dúvidas sobre aquilo que você está vivendo no momento, se o seu passeio, se a sua viagem vai ser comprometida ou se algo ruim vai acontecer. Ali começa a se vir à mente alguns pensamentos e, é claro, um certo desespero. E o que acontece? É claro que a pessoa, sendo experiente, ela olha para a sua história de vida e ela contempla o seguinte: eu já vivi momentos difíceis, ruins, com certeza eu vou resolver mais essa situação. Até que depois de um tempo, insistindo no caminho, insistindo no seu percurso, ela reencontra o seu caminho e então começa a sentir um alívio, e então ela já não fica mais tensa, não vive mais aquele momento de preocupação, de ansiedade, e ela passa então a desfrutar daquele momento que ela havia planejado. Irmãos, esta realidade nos ajuda a compreender qual foi a situação de Davi neste salmo. Ele conduzindo a sua vida, ele que estava seguindo a sua jornada, e é claro, Davi, um homem experiente, agora sendo conduzido pela vontade do Senhor e sendo orientado pelos decretos de Deus quanto à sua vida, a cuidar do povo de Deus. Mas é claro que teve todo um processo. Aquilo que em um momento parecia uma grande alegria, claro que depois, com o passar do tempo, ele começa a receber inimigos, ele começa a receber opositores, e isso vai acompanhando a história da tua vida. Então este salmo traz informações para nós,
como ele lidou com toda essa situação. Qual foi a experiência que Davi pode compartilhar conosco aqui nesta noite, na nossa realidade de vida, dentro do nosso contexto? E é isso que nós iremos verificar nos versículos que estão aqui apresentados. Na primeira parte, o clamor em meio ao aparente abandono, os versículos que lemos aqui, do versículo 1 até o 5, nós vemos que o Salmo se inicia com um dos clamores mais intensos de toda a Escritura: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, quando uma pessoa faz uma declaração dessa, ela está certa de que a sua oração parece não estar sendo ouvida por Deus. Parece que aquele momento que ela está enfrentando está causando uma tristeza, uma dor tão intensa, que a pessoa parece estar incrédula por alguns instantes. Por quê? Essa declaração revela a tensão profunda entre a experiência do sofrimento e a realidade da aliança com Deus. Embora a expressão aqui, Deus meu, por que me desamparaste, possa parecer incredulidade, mas não é incredulidade. Davi não está sendo incrédulo a Deus, mas ele está revelando a dor do seu coração. Quando a repetição da expressão meu Deus, é apresentada, ela está trazendo o quê? Revelando o quê? Um apego a Deus, a dor, mas não há apostasia. Então esse clamor não deve ser entendido como um desespero absoluto, mas como uma expressão legítima da fé sob aflição intensa. O salmista não abandona Deus, ainda que segundo o sentimento da carne se considere abandonado. Desta maneira ele está apresentando a sua fé. Apesar da situação que ele está vivendo, apesar de toda a amargura, de toda a angústia, ele tem a sua convicção em Deus, de que o Senhor está caminhando com ele. Só que ele traz uma informação para nós que nos ajuda a compreender a intensidade deste momento que ele vive. No versículo 2, clamo de dia e não respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Certamente você já deve ter vivido alguma situação em algum momento da sua vida que você ficou numa situação parecida. Aquele momento em que você vai orar, parece que a sua oração não flui bem. Parece que o céu está fechado. Você não consegue encontrar alguém para abrir o seu coração, para desabafar, e aquela tensão fica. A alegria sendo roubada, a paz sendo drenada, ela indo embora dia após dia, momento após momento. E o silêncio de Deus é aqui experimentado de maneira real. Porém, essa experiência não define o caráter de Deus. Pelo contrário, o salmista imediatamente afirma, lá no versículo 3, contudo, tu és santo, entronizados sobre os louvores de Israel. Ele declara que está aflito, ele deixa bem evidente que ele está passando por um momento de angústia, uma angústia profunda, mas ele não perde a sua confiança no Senhor. Ele não perde a sua segurança em Deus. Essa confiança é reforçada pela memória histórica, lá no versículo 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e os livraste. E ainda, lá no versículo 5, a ti clamaram e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Então Davi recorre aos atos passados de Deus. O povo sofreu muito no passado, mas o Senhor esteve com ele. O povo viveu diversas situações difíceis, mas o Senhor acompanhou o seu povo em todas essas situações. Então, dessa maneira, essa primeira sessão estabelece o padrão de toda a vida de fé. O crente pode experimentar o silêncio de Deus, mas jamais deve reinterpretar Deus à luz do silêncio. Pelo contrário, deve interpretar o silêncio à luz do caráter de Deus. Contudo, o salmo avança e o clamor inicial dá lugar a uma descrição ainda mais profunda da condição do salmista. Irmãos, toda essa experiência
que Davi viveu e que nós temos aqui a oportunidade de acompanhar pelo registro do Salmo, ele traz aqui algo importante para nós. O clamor do salmista não pertence apenas ao passado, e ele ecoa na experiência presente do povo de Deus. É certo que, mundo afora, muitos e muitos sentem-se igual Davi, vivem a experiência do silêncio de Deus. Você já deve ter vivido essa experiência. Eu, por algumas vezes, eu vivi essa experiência, quando clamo a Deus e eu não vejo resposta nenhuma. Quando eu oro ao Senhor, a oração é para trazer alívio, a oração era para trazer conforto, é para trazer consolo, mas chega um momento em que parece que você não contempla nada, parece que nada acontece à sua volta, e inevitavelmente surge a pergunta: meu Deus, onde o Senhor está? Não como uma incredulidade, mas uma pergunta que reflete o seguinte: meu Deus, qual será o fim disso? Qual será o fim, qual será o desfecho dessa situação que eu estou vivendo? Quando Deus parece silencioso, somos tentados a concluir que Ele está ausente. Somos tentados a concluir que Ele não está nos acompanhando. Contudo, o silêncio de Deus não é a negação da sua presença, mas muitas vezes expressão da sua sabedoria. No silêncio, o Senhor está nos ensinando. Ele está trazendo uma verdade para nós. O crente, então, é chamado a viver diante de Deus, mesmo quando não percebe nada acontecendo à sua volta. É dessa maneira que você confirma a tua fé nele. Porque afirmar que temos fé quando tudo está caminhando bem, irmãos, é mais fácil, é tranquilo. Mas é nestes momentos que nós declaramos que confiamos em Deus, que descansamos nele. Quando nós oramos, não percebemos nada, mas você insiste em orar. Você clama ao Senhor, você não contempla mudança nenhuma, mas você continua andando. Você continua caminhando, você continua adorando a Ele, você continua servindo a Ele, o seu propósito com Ele, você não interrompe, você continua. Irmãos, dessa forma, nós vivemos essas experiências, e aqui, tendo considerado o clamor um meio aparente, no clamor, no aparente abandono e a sustentação da fé pela memória da fidelidade divina, somos conduzidos então a um aprofundamento ainda maior da experiência do justo sofredor. Se na primeira sessão o foco recai sobre a tensão entre silêncio divino e confiança no Senhor, agora o texto avança para revelar como essa tensão se manifesta na realidade concreta da vida, na humilhação pública, no desprezo humano, na aparente contradição entre a fé professada e a experiência vivida. E é nesse ponto que o salmista nos conduz do clamor interior à exposição exterior de sua condição. Se você está com a tua Bíblia aberta, acompanhe comigo a leitura dos versículos 6 até o versículo 11, conforme eu prometi para vocês que estaria lendo os versículos seguintes, conforme a exposição do texto. Aqui é a segunda parte do Salmo, o contraste entre humilhação e confiança. Davi continua aqui apresentando a sua realidade. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Ele começa na primeira parte do Salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Agora ele continua
trazendo mais informações para nós. Então o versículo 6 introduz uma mudança importante. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. A linguagem aqui é de extrema humilhação. Davi está abrindo o coração dele, falou: olha, eu estou sendo humilhado. O momento que eu vivo é de grande humilhação. Ele não apenas sofre, mas se vê reduzido à mais baixa condição possível. Essa expressão revela o grau extremo de desprezo ao qual o servo de Deus pode ser submetido, enfatizando que a humilhação não é incompatível com a eleição divina. Essa humilhação é agravada pela zombaria pública. Olha aqui o que lemos no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Irmãos, como é ruim essa realidade. Como é ruim quando alguém zomba de nós, por qualquer motivo. Como é ruim ser zombado. Como é ruim passar por essa experiência. Pessoas olhando para você e dizendo: ó, as pessoas te considerando como nada, não dando nenhum valor para você. Davi estava sentindo isso daqui na pele, e ele prossegue dizendo, desde o ventre, ele prossegue dizendo o seguinte, né? Ele expressa a sua realidade, ele torna-se objeto de escárnio, mas essa é uma das formas que ele demonstra como que está sendo severa a sua aprovação. Só que aqui no texto, ele introduz um contraste. O salmista afirma, contudo, lá no versículo 9, tu és quem me faz nascer, e me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. E ele continua dizendo, desde o ventre fui lançado sobre ti, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. No versículo 10, aqui vemos a doutrina do quê? Da providência aplicada à vida individual. A relação com Deus não é circunstancial, mas de aliança. Apesar de toda aquela humilhação, apesar de todo aquele sofrimento, qual era a convicção dele? Que o Senhor estava cuidando de tudo. Apesar do aparente silêncio, ele tinha a convicção de que Deus estava agindo na sua vida, e o Senhor é aquele que age de maneira soberana. Aqui vemos então a providência de Deus sendo aplicada na vida de Davi. Ele então, ao recordar a ação do Senhor desde o seu nascimento, ele fortalece a sua fé contra as evidências contrárias do presente. Então ele vê lá no passado a sua experiência. Olha que impressionante. Ele, em angústia, ele recorre a uma lembrança do povo de Deus, a experiência do povo de Deus. O teu povo tem sofrido, mas o Senhor tem livrado eles. Agora, ele olha para a experiência particular. O Senhor é aquele que me contempla desde o ventre da minha mãe. O Senhor é aquele que contempla a história da minha vida. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, ao recordar a ação de Deus desde o nascimento, ele fortalece a sua fé contra a situação presente. Assim, a humilhação não destrói a sua confiança. Ela purifica e faz com que ele siga o seu caminho. O versículo 11 conclui esta ação com um novo clamor: não te ausentes de mim, porque a angústia está perto e não há quem socorra. Aqui reconhecemos uma verdade essencial: quando todos os recursos humanos se esgotam, a dependência de Deus se torna absoluta. Irmãos, isso é fato. Quando eu e você vivemos determinadas situações, o que fazemos? Não, vamos tentar resolver isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui? Não, eu vou tentar resolver, eu vou correr. E você conversa com um, você conversa com o outro, você pensa, você passa horas pensando, você passa dias pensando sobre tudo aquilo, e você procura uma solução, você procura um alívio para aquilo que você vive. Mas chega um determinado momento que você diz, não dá mais, não consigo. Eu não tenho mais solução, eu não sei como continuar, eu não sei nem como agir. Davi experimentou isso.
E então, neste momento, neste contexto, a dependência de Deus se torna absoluta. Então, esse movimento nos conduz à próxima sessão, onde o sofrimento atinge o seu ponto mais intenso. E aqui, irmãos, somos conduzidos a pensar que somos confrontados com uma dimensão da vida cristã frequentemente negligenciada. A realidade da humilhação e do aparente fracasso da fé diante dos olhos do mundo. Quando a vida não corresponde às expectativas, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a dor se prolonga, quando a fidelidade não produz reconhecimento, surge a mesma pergunta implícita do texto: onde está o Deus em que você confia? Olha onde nós chegamos na reflexão deste salmo. A experiência do servo de Deus. As pessoas confrontando, as pessoas perguntando, questionando, zombando. Onde está o Deus que ele confia? Onde está o Deus que eu e você confiamos em determinadas situações em que eu e você vivemos? As pessoas olham para nós. As pessoas contemplam a nossa vida. E quando eu e você somos provados por Deus, quando nós passamos por uma situação determinada, por Ele, é fato que as pessoas, quando ficam sabendo, quando percebem isso, zombam de nós. Ah lá, você já viu? Você viu o crente? O crentinho? Está enfermo. Está no hospital. Ora, mas ele não serve o Deus que cura? Olha, você viu aquele crente? Está desempregado. Ora, mas ele não serve o Deus que abre todas as portas? E assim começa-se a ser intensificado o questionamento. Onde está o Deus que você segue? Onde está o Deus que você confia? Irmãos, isso daqui traz uma reflexão séria e necessária para nós. A zombaria descrita no versículo 7 e 8 não é estranha à experiência de hoje. Ainda hoje, a fé é questionada quando não há resultados visíveis. A lógica do mundo continua a mesma. Se Deus é bom, por que há sofrimento? Você já ouviu essa pergunta? Você serve a Deus e você fala que Deus é bom, mas Deus não está enxergando todo o sofrimento do mundo? É a pergunta mais comum que se faz. É a pergunta que as pessoas querem uma resposta, mas essa resposta não é porque elas estão procurando o meio para crer em Deus e para confiar nele, seguir ele, mas é zombaria algumas vezes. É forma de nos confrontar, é forma de colocar em dúvida a nossa fé. É por isso que eu e você precisamos estar firmes em Deus, na aliança com Ele, para que quando enfrentarmos essas situações, nós temos sabedoria para lidar com tudo isso. Ora, se há fé, por que não há livramento imediato? É nesse momento que a fé deixa de ser meramente intelectual e se torna existencial. A resposta do salmista nos ensina o caminho. Ele não responde aos homens, mas recorre à memória da providência de Deus. Deste modo, a humilhação pode ser instrumento de aprofundamento da fé. Então, diante de todos esses questionamentos, Deus vai mudar o seu plano? Deus vai mudar, alterar alguma coisa que Ele determinou? Não, Ele vai continuar. Ele vai continuar agindo da maneira que Ele achar melhor. Desta maneira, tendo considerado o contraste entre a humilhação extrema e a confiança perseverante, somos conduzidos a um aprofundamento ainda mais intenso da experiência do justo sofredor. Amados, Davi abriu seu coração aqui, deixando bem claro aqui no Salmo, apesar de toda angústia, ele não deixou de confiar no Senhor. Trazemos essa aplicação para nós hoje, apesar de qualquer questionamento, apesar de qualquer situação que eu e você viva, apesar de tudo aquilo que as pessoas à nossa volta façam contra nós, em palavras, em gestos, seja da maneira que for, eu e você devemos sempre confiar naquele que nos chamou para caminhar com Ele, para viver esta experiência. E de maneira nenhuma dar ênfase para os questionamentos que as pessoas fazem mundo afora.
Eu tenho compartilhado com vocês que algumas vezes eu contemplo nas mídias algumas pessoas questionando sobre a existência de Deus, questionando sobre a ação de Deus no mundo, como que pode um Deus bom e deixar o mundo num caos. As pessoas não entendem que tudo isso é consequência do pecado, tudo isso é consequência da corrupção do coração do homem, e Davi está sofrendo exatamente isso. Eu e você sofremos isso, mas qual que é a maneira que eu e você devemos viver? É olhando para o Senhor e continuar andando em expectativa e em confiança. Se até aqui a dor foi descrita em termos de rejeição, desprezo e solidão, agora o texto avança para uma repreensão ainda mais vívida e abrangente do sofrimento. Aqui vamos para a terceira parte dos versículos 12 até o versículo 21. Acompanhe comigo, por favor. Sofrimento extremo descrito em detalhes e clamor por livramento. Versículo 12, Salmo 22, versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Ainda me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A partir do versículo 12, Davi utiliza imagens vívidas para descrever a sua aflição. Então, quando ele diz aqui, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, e ainda, contra mim, abre a boca como faz o leão que despedaça e ruge, essas figuras representam inimigos poderosos e ameaçadores. Ele aplica aqui, então, uma figura de linguagem. O sofrimento atinge uma dimensão profunda. Derramei-me como água, ele está abrindo o coração. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera. Essas expressões são indicadas de um colapso total. Os irmãos estão percebendo que, versículo após versículo, nós vemos que a situação de Davi, ela vai ficando cada vez mais intensa. Não começa somente com uma pergunta: Deus meu, onde o Senhor está? Por que me abandonaste? Não, mas ele vai abrindo o seu coração, ele vai compartilhando a tua experiência. Ele vai dizendo tudo isso. Então, contemplamos que o seu sofrimento, a sua angústia, tudo isso está envolve fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Irmãos, diante da angústia, o ser humano fica exausto, fica cansado. Você já viveu dias de preocupação intensa? Quando você acorda, você abre os seus olhos, a primeira coisa que vem à mente é o problema que não está resolvido. É aquela situação que você já perde o sono e você passa todo dia em angústia, e orando e não vendo sinal nenhum. Como que você chega no final desse dia? Cansado, esgotado, fisicamente. Você fica cansado espiritualmente. Você fica abalado. Então, essas situações aqui foram experimentadas pelo servo do Senhor. Versículo 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés. Diante desse cenário, o clamor torna-se mais urgente. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, e culmina com um pedido: livra-me da espada. Mesmo no ponto mais profundo da angústia, do seu sofrimento, Davi não deixa de orar. Os irmãos estão percebendo que, mesmo que há intensa perseguição, que há intenso sofrimento, ele está clamando a Deus. Ele está orando, ele está pedindo a Deus: Senhor, esteja comigo. Senhor, ajuda-me.
Isso deixa claro que a fé verdadeira não consiste na ausência de dor, mas na perseverança em buscar a Deus. Os irmãos conseguem compreender isso? O salmo que vai trazendo cada vez mais detalhes de sofrimento, mas em momento algum Davi deixa sua fé ser abalada. Ele está vivendo essa situação difícil, mas ele continua clamando, persistindo, buscando ao Senhor. Irmãos, isso aqui nos faz pensar que há momentos da vida que o sofrimento se intensifica de tal forma que não pode mais ficar disfarçado. Você já teve aquela impressão que às vezes as pessoas dizem isso? Parece que quanto mais eu oro, mais os problemas aumentam. Já viveu essa experiência? Nossa, eu vou chegar em casa hoje, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, eu vou chegar na igreja, eu vou orar, eu vou sair renovado. Ai, você sai sem contemplar nada. Você não vê uma resposta, você não vê um agir, e aquilo parece causar uma frustração. É nesse momento que você confirma a sua confiança em Deus, porque você continua falando com Ele. Você continua falando com Ele. Irmãos, não deixe de falar com o Senhor, seja qual for a tua experiência. Faça como Davi. Não importa aquilo que eu e você enfrentemos, aquilo que eu e você experimentemos de lutas, o importante é que eu e você continuemos confiando no Senhor. Esse salmo nos ensina que, mesmo no momento mais crítico e baixo, ainda há um caminho, o caminho do clamor. Quando não temos mais forças, ainda podemos orar, ainda podemos clamar. Então, essa situação, essa experiência, continua trazendo para nós lições importantes, informações importantes. E o tom se transforma, a linguagem se eleva e o foco se desloca agora do sofrimento para a adoração. Essa transição não é emocional, mas profundamente teológica. Ela indica que o sofrimento do justo não tem a palavra final. Há uma intervenção divina que transforma lamento em louvor, clamor em testemunho, dor em proclamação. E isso nós contemplamos na última parte do Salmo, no versículo 22 até o 31, onde diz assim: da aflição para o louvor. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Irmãos, o que temos aqui nesta última parte, caminhando aqui para o final da nossa exposição, o versículo 22 mostra então essa mudança. O lamento dá lugar ao louvor, o sofrimento não desaparece simplesmente, mas é reinterpretado à luz da intervenção de Deus. O salmista convoca então as pessoas à adoração. Por quê? Vocês estão vendo aqui todo o sofrimento? Vocês estão vendo todas as vezes que eu clamei ao Senhor e parecia que ele estava distante?
mas o Senhor ouviu tudo. O Senhor contemplou toda a minha vida, toda a minha experiência, e agora eu tenho a convicção e certeza de que Ele ouviu o meu clamor e Ele agirá na minha vida. Essa é a convicção dele. E Ele então orienta as pessoas para que sigam o caminho da adoração, ainda que seja de sofrimento, mas confirmando que a fé em Deus. O salmista convoca as pessoas então para adorar. E esse fundamento, esse chamado, se confirma aqui no Salmo. Aqui encontramos a resposta ao clamor inicial. O abandono era aparente, mas não era real. Deus nunca esteve verdadeiramente ausente, mas que, em sua sabedoria, permitiu que Davi experimentasse essa sensação para fortalecer a sua fé. Assim, o louvor nasce não da ausência de sofrimento, mas da experiência da fidelidade divina através dele. Quando você suporta toda essa situação, Deus confirma a sua ação na sua vida, na minha vida, e a nossa fé é fortalecida. E isto é de mais importante para nós, para a nossa caminhada, para a nossa jornada com Deus. Então, todo esse processo descreve o quê? A ação de Deus fortalecendo o teu servo. O alcance desse louvor se expande. Lá no versículo 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor os que o buscam, todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Versículo 27, o que começou com um clamor, termina então com uma visão geral, universal da redenção, e o Salmo culmina com a afirmação da soberania divina, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Irmãos, após ler todos esses versículos e contemplar a experiência de Davi, nós, olhando com profundidade para o texto, percebemos que esta experiência nos conduz para o sofrimento de uma outra pessoa, de Cristo nosso Senhor, de Jesus o nosso Senhor. Por quê, irmãos? Vamos entender aqui tudo aquilo que nós refletimos aqui no Salmo e comparar com a vida de Jesus. O ponto de partida aqui é claramente estabelecida nas palavras do próprio Cristo. No momento culminante de sua crucificação, lemos, por volta, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ao citar diretamente o Salmo 22, versículo 1, Cristo não apenas expressa sua dor, mas se identifica conscientemente com o cumprimento desse Salmo. A partir daqui, eu e você entendemos porque o Salmo é messiânico. Porque a experiência de Davi apontava para o sofrimento de Jesus. E o próprio Senhor confirma isso. O Novo Testamento, os evangelhos confirmam isso. Essa citação, porém, não deve ser entendida como desespero absoluto, e sim como substituição penal. Na cruz, Cristo experimenta o abandono de Deus, mas não dos seus próprios pecados. Cristo não tinha pecados, mas em lugar do meu pecado, lugar do seu pecado, lugar do pecado do seu povo. Então o clamor do Salmo encontra o seu significado mais profundo na obra expiatória de Cristo. Essa realidade se torna ainda mais evidente quando observamos os detalhes da crucificação descritos no Evangelho. O Salmo 22, no versículo 7 e 8, declara o que nós lemos: todos os que me veem zombam de mim. Confiou no Senhor, livre-o ele. Lembra-se quando nós fizemos essa leitura? O que contemplamos aqui? O cumprimento registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 39 e 43, onde os que passavam, blasfemavam de Cristo, meneando a cabeça e dizendo, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Então Jesus, naquele sofrimento, Jesus sendo preso, qual que era a expectativa das pessoas? Ora, não é o Filho de Deus? Jesus não falou que era Filho de Deus? Por que Deus agora não livra ele? Então, olha a relação do Salmo, a experiência de Davi, mostrando, apontando para o sofrimento de Cristo.
Da mesma forma, o sofrimento físico descrito no versículo 16 do Salmo: transpassaram minhas mãos e os pés, encontra paralelo direto na crucificação narrada no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, onde os discípulos fazem referência das marcas dos cravos nas mãos de Cristo. Ainda o versículo 18 do Salmo: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Não aconteceu isso com Cristo? O que eu e você percebemos aqui, a providência de Deus, o agir de Deus na história, o que Davi estava vivendo e Deus permitindo, estava apontando para o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Isso aqui é um ato profético, que iria ser confirmado depois, mostrando que Deus é o Senhor de toda a história. Ele conduz a história. O Novo Testamento não apenas ecoa o Salmo 22, mas o interpreta cristologicamente. Cada detalhe do sofrimento do salmista aponta tipologicamente para a cruz. Davi, ao escrever, foi conduzido pelo Espírito a descrever algo que ultrapassava a sua própria experiência, apontando para o Messias. Então, o movimento do Salmo, da aflição ao louvor, também encontra o seu cumprimento em Cristo. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 2, lemos o seguinte: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da congregação te louvarei. Neste contexto, o Cristo ressuscitado é apresentado como aquele que conduz seu povo em adoração, cumprindo a segunda metade do Salmo. Portanto, o progresso do Salmo 22, do abandono ao louvor, corresponde exatamente ao padrão da obra de Cristo: humilhação, cruz e ressurreição. Humilhação e exaltação. O que começa com o clamor, porque me desamparastes, culmina na proclamação da vitória e na expansão do reino de Deus, conforme o Salmo 22, no versículo 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. O que Davi registrou nos seus dias se confirmou em Cristo, e eu e você contemplamos os dias atuais: o reino de Deus crescendo, o nome de Jesus sendo glorificado, as nações adorando o nome do Senhor, o povo adorando o seu Deus. Irmãos, isso daqui nos faz pensar o seguinte: duas coisas, já vou encerrar essa mensagem. Em primeiro lugar, irmãos, depois de refletir sobre tudo isso, a experiência de Davi refletida na experiência de Cristo, como que trazemos para os nossos dias? Como que eu aplico isso para a minha vida? Primeiro, sou chamado a considerar que o abandono descrito no Salmo 22 encontra o seu pleno cumprimento em Cristo. Isso é fato, conforme registrado. Então, nesse momento, não tenho apenas a expressão de dor, mas a revelação da obra substitutiva. Cristo, como meu fiador na aliança, assumiu sobre si o juízo que era contra mim, sendo tratado como um pecador, embora sem pecado, para que nós, pecadores, fôssemos tratados como justos diante de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Irmãos, dessa maneira, o texto nos faz entender que aqui reside uma verdade de profunda consolação pastoral. Em nossos momentos de angústia, quando a experiência sugere distância divina, somos chamados a submeter essa percepção à verdade objetiva da aliança, como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 5: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, enfrente o que for necessário, mas tenha plena convicção: Cristo não abandonou você. Deus não abandonou você, Ele caminha contigo. E se você está vivendo alguma situação que você não está entendendo nada, deixa Cristo conduzir a história da tua vida. Não fique mergulhado em tristeza e angústia, mas descanse no Senhor. Confie no Senhor, porque certamente Ele irá abençoar a tua vida e você vai contemplar isso. O silêncio de Deus não é evidência da rejeição, mas pode ser um instrumento de santificação. Toda essa experiência
nos coloca mais próximo de Cristo. Outro ponto importante a ser considerado é que o salmo não termina no abandono, mas progride até o louvor. Isso também encontra o seu cumprimento em Cristo. A redenção não apenas nos livra da culpa, mas nos restaura ao propósito para o qual fomos criados: glorificar a Deus. E Pedro confirma isso, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a tua experiência de vida? Mais tensa, menos tensa? Qual que é a conclusão que chegamos com tudo isso que nós vivemos? Que na nossa experiência nós vivemos para glorificar e exaltar o nome de Cristo. Então eu termino esse salmo aqui trazendo essa realidade para mim e para você. Não desanimes com as suas lutas, nem com o seu sofrimento. Davi viveu tudo isso, Cristo viveu tudo isso, eles venceram. E Cristo, o nosso Senhor, garante também a vida e a vitória para mim e para você, independente de qualquer circunstância. Então eu encerro aqui, irmão, dizendo o seguinte: que ao contemplarmos os salmos, percebemos que a jornada então do salmista e também a nossa é uma jornada da fé, que começa no vale de dor, passa pela luta interior da confiança e termina na certeza do agir de Deus.